Estamos começando aqui o 8º episódio do podcast dos trabalhadores brasileiros, depois das 6, né? E aqui ao meu lado, o Thiago. Aí, boa noite, pessoal. Hoje é Érico de volta, é isso aí. Boa Com um noite. convidado super especial também. Vamos lá. O Érico Beto. tá de volta aí, como é que você tá, Érico? De volta, vivi muito essa história de depois das 6, porque, né, tive que ficar com a minha mãe lá no hospital. E você não tem horário, né, cara? Depois das 6, e aí, né, a questão dos plantões, que a gente já conversou sobre isso, né? O quanto é legal. Mas vamos nessa, que hoje a história é mais alegre, né? Isso aí. Alegre, né? O vinho, a alegria da vida, né? E na minha frente aqui, nosso parceiro, que é muito querido nessa cidade. Beto, eu poderia apresentar você de várias formas, cara. Você é um sujeito multifacetado, mas eu prefiro que você diga quem é o Beto nesse aqui agora. Prazer estar aqui, honra. Só a zaga que eu tenho aqui, só gente boa, que eu conheço, que eu admiro. E Beto, quem sou eu? É um ser em evolução, né? Construção, o tempo inteiro. Tá cada vez mais difícil, né? Definir qualquer coisa, né? Por tanta mudança que o mundo tá. Me sinto um pouco mais velho hoje, por me assustar com algumas tecnologias e não tá atualizado, né? Em alguns aspectos, a IA, por exemplo. Mas o Beto é esse ser em evolução que tá construindo a história, né? Várias formas, tentando, com disposição, que é esse que é o grande lance da vida que eu descobri. Quanto mais você tem disposição para a vida, mais a vida te volta, né? Quanto mais você joga para a vida, quer sorrir, faça sorrir. É por aí. Show de bola. Quando vem as ideias ruins, aí a gente reflete, vamos trabalhar, vamos para cima, porque aí não tem outro jeito de transpirar, fazer a coisa acontecer, não vem de graça. Aí através dessa transpiração, disposição, entusiasmo, as coisas voltam pra gente, né? E a partir dessa disposição, né, você trabalha, uma das coisas aí é com o vinho. Como é que vinho entrou na sua vida, Beto? Olha, o vinho foi por acaso, né? Eu trabalhava em empresas que vendia produtos importados, eu vendia para viajeiro caixante, vendedor, viajeiro caixante, como é? Cacheiro viajante. Caixeiro viajante, inverti. E o vinho entrou numa das representadas que eu tinha, que era bacalhau, azeitona, que eu vendia, frutas secas. E apareceu assim, há 27 anos atrás, temos vinhos também para vender, importado. E foi o início da história da importação de vinho no Brasil, praticamente. Né? Olha que legal. Um volume maior, né? E aí abriu a importação. Então, 5 anos depois que abriu a importação, eu comecei a trabalhar. Então, num universo que o brasileiro não tinha um histórico, né, de venda, todo mundo não sabia do que se tratava, nem eu. E aí eu peguei e comecei a oferecer essa pasta, né? Eu tinha as fotos do produto e ia oferecer nos supermercados da região. Eu fazia desde Poços de Caldas, litoral sul de São Paulo, região de Avaré, Você viajava todo esse... toda a região de Campinas, ali em torno, Circuito das Águas. Cheguei a fazer perto de 80 cidades ao longo dos anos. E um Fusquinha 1.3, até às vezes abrir o capô, a traseira para o motor em dias de mais calor, senão infundia o motor. Os que tem que Tinha saber deixar dirigir. um pouco aberto. E saía dormindo em república, em Piracicaba, tinha umas 5 repúblicas que eu dormia. Lá em São Carlos eu dormia em 3 repúblicas diferentes. Em Botucatu eu dormia numa república do pessoal de Olambra, que estudava no Anglo. Então foi... E saía sem ajuda de custo, só com a comissão, vendendo almoço para pagar janta. E aí foi construindo a carteira de clientes e começou... Depois de 1 ano e meio comecei o que eu ganhava, pagava os meus custos e sobrava um pouquinho. Então, praticamente, Engrenar, trabalhei de né? graça 1 ano e meio, sem salário, né? O que eu ganhava era para pagar hotel de 10, de 12 reais, eu lembro. Um prato feito R$ 1,99, direito a 2 pedaços
de mistura, né? De proteína. Era um nômade, praticamente, assim. É. Nômade na época que nem existia nome no digital. Hoje tem, né? E com- já era. E com o mapa quatro Da rodas, quatro rodas. desatualizado, porque o Batata, que é lá do Maestro, Batata, padrinho do Pedrão, do meu filho, meu grande amigo aí, ele me dava sempre o guia quatro rodas de um ano antes. Ele comprava, ele atualizava e dava para mim. Aí eu fugia do hospedagem, via até as estradinhas de terra que dava para... Tinha que estudar um dia Tinha antes que de... estudar. Aí chegava numa cidade, eu lembro, cheguei em Limeira, Piracicaba também, mas Limeira eu já estava mais experiente. Piracicaba bati bastante a cabeça. Aí cheguei numa praça, porque um vendedor falou: você chega na praça central, pega um taxista e fala assim: ó, tem uma lista de clientes aqui, ó, do supermercado tal, 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 que as empresas davam, né? Não tinha a internet assim, tinha internet, mas não tinha tanta informação. E aí eu fazia o roteiro a partir daquilo. Eu ia no primeiro, depois no segundo. E a gente sentava naquela cadeira de espera para quando comprava o comprador e ficava conversando com os vendedores mais experientes, né? Quem que é cliente? Onde que compra mais? O cara paga direitinho. Esse boca a boca era importante, né? Por isso eu acho muito legal, porque eu tenho essa memória, a gente pegou essa transição. Eu não dirigia na época, né? No caso era meu pai, mas eu tenho essa memória, acho que eu até falei no primeiro episódio, que eu tenho muita recordação dele estudar, né, o guia quatro rodas antes de viajar e tudo mais. Putz, e essa transição é muito legal, porque eu acho que é uma coisa que ninguém mais vai viver, né? Veio aí o Google Maps, o Waze, e, putz, tecnologia facilitou muito, né, hoje em dia. E assim, desde quando que você se encontrou no vinho? Porque, pelo visto, é longa data, né? 27 anos que tá. Hoje, desde que eu fiz o primeiro pedido de vinho para um supermercado, a venda direta, né? E aí apareceu. Eu fui tendo que aprender a vender o vinho. Primeiro, uma rede de supermercados em Limeira me pediu para comprar os vinhos pro fim de ano num sábado de manhã. E eu vinha sexta para cá encontrar os amigos. Nossa. Eu tava cansado de viajar. Falei, vou ficar na República sozinho, todo mundo ia embora. Aí fiquei. Aí o cara comprou um monte, bicho. Ele comprou, foi um pedido grande. Eu lembro que foi 20 mil reais na época. Caramba. Na época ainda. Na época, mas... E era R$1.000 de comissão. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não vai vender nada, vai ficar parado na gôndola. Eu nem sabia. Falei, eu tinha mostrado, o cara tinha mais visão que eu, já tinha mais informações. Ele fez o pedido, só mostrei a tabela e as fotos. Aí ele comprou Lambrusco, vinho chileno, vinho do Porto que tinha no portfólio. E aí ele comprou e vendeu, ele fez mais pedidos. Aí eu comecei a olhar com outros olhos, né? Eu vendia chocolatado Muki, que é a terceira marca mais antiga do mercado. Comecei com o Palate, que é uma marca mais nova, mas fui eu que vendi na região inteira o chocolatado Palate. Era lançamento. Existe ainda Palate? Palate, acho Nunca que mais existe. vi, cara. Nunca vi Existe. também. Algumas Eu lembro que teve uma época não que estava sei se tá forte, vivo. né? Eu fiz um trabalho, depois peguei a Bretsky, fiquei 5 anos na empresa. Legal. E nessas eu continuei com o vinho junto. Trabalhei na Dolly como gerente, supervisor de vendas, cuidava de 8 pessoas. Olha só. E é legal que, assim, pela sua história que você contando aqui, dá pra ver que o nome da sua empresa tem tudo a ver com a sua participação na cultura do vinho. Né? Fazendo um trocadilho, né? Pra quem não sabe, ele é da cultura do vinho. A cultura do vinho já tem 18 anos, assim, que veio a ideia do nome. Porque não era cultura do brasileiro vender vinho, nem tomar vinho, nem nada, né? Nada. Eu montei as primeiras adegas do interior de São Paulo, assim, eu montei... Os caras nem sabiam. Foi um modelo, um case ali, esse supermercado que comprou, eu vi que deu certo, e eu ia traduzindo para outras redes de supermercados, lá na região de Piracicaba, em outras regiões também. Pão de Mel Express aqui, a primeira adega que eles montaram, metade era minha, metade era da La Pastina, que era uma outra importadora. Que legal. Os produtos. E como é que veio o nome da empresa? Porque eu acho super legal essa moldagem do nome. Foi fácil? Demorou? Quebrou a cabeça para fazer? Foi um site, né? Assim, do curso do Empretec, há 18 anos atrás. Eu fiz o Empretec junto com uma galera de Itapê, com o Márcio da MGA, Manteiga, o Álvaro Castro, o arquiteto.
Era uma turma grande de empreendedores e o negócio veio na minha ideia. O nome Cultura do Vinho, para ser o distribuidor, para eu pegar, fazer a minha distribuidora, comprar e vender, não ser só mais representante das empresas, eu ter minha própria empresa. Porque aí eu descobri que se eu fosse só trabalhar só numa empresa, aí muda um gerente, aí muda alguma coisa, e destruía todo o meu trabalho. Botava um outro vendedor. Então, aí eu comecei e falei, vou fortalecer a minha marca, vou montar meu CNPJ. Que legal. E aí nasceu o Beto Balanço junto. Os dois nasceram juntos, do Empretec. Não sei se vocês conhecem o curso do Empretec, né? Que é um curso da ONU. O Sebrae tem a concessão no Brasil, a Europa estava destruída e os pais tinham morrido, né? E ficou para os filhos não sabiam gerir os negócios, o governo botava dinheiro, o dinheiro escorregava, vazava pelo ralo, e aí um alemão foi estudar o comportamento dos caras que dão certo no empreendedorismo. E aí eles tiram 30 comportamentos para trabalhar uma semana, na época era 9 dias, hoje, se eu não me engano, são 6 dias o Empretec. E aí te bota todas as formas possíveis para te testar e se enxergar o comportamento. Sim, eu não fiz, mas eu fiz um outro curso no Sebrae e eles me falaram desse curso. Diz que assim, é renovador, né? Então, assim, fica a dica para quem quer também empreender, né? Você tem nego que chora, vai pro hospital tomar injeção para baixar a adrenalina. Verdade? No meu teve, assim, tem vários casos, porque é muita pressão, assim. É um programa que mexe com comportamento, né? E ninguém quer sair da zona de conforto. Pablo Marçal. Pô, e nada melhor que um grande empresário para falar bem do curso, né? Pô, porque modificou a vida dele. Então, legal. Então, quem quer, né, corre atrás para fazer os cursos. Eu já né? mandei Não mais vem de do 50 nada. pessoas fazer esse curso. Eu acho que fizeram através de eu falar, Olha que legal. mas não serve para todo mundo, né? Mas daí o vinho e a banda surgiram no mesmo momento porque você descobriu dentro de si possibilidades, é isso? Exato. Abrir o olho pro negócio, pro empreendedorismo. O CNPJ, o meu negócio, não ficar dependente de um negócio que eu tô dando a vida, muda um gerente, tira a minha região porque vai botar um amigo dele. É duro isso aí. Então, aconteceu isso com algumas empresas. Tiravam porque mudou o gerente. E aí todo o trabalho, uma venda que era de 9 mil, eu cheguei a vender 160 mil no mês, na época, de achocolatado. Aí o cara foi desmontando. Enfim, as coisas... Eu não queria ficar à mercê, dependente, né? Que legal. E aí tem que correr o risco de empreender e tudo mais, e a começar coragem, e esperar. né? Mas eu não tinha outra coisa, então eu abracei, não era tanto a minha visão de futuro, assim, era o que eu tinha na mão. E aí eu se agarra. E aí entra o que você falou no começo, da disposição de viver, né? É isso que é o legal. Eu vou morrer, ficar Belo exemplo, pra cima, não tinha outro jeito. Não tinha chance. Ninguém me acolhe. Hoje tem a psicologia do acolhimento, da dor, Fico um pouco preocupado com isso. Porque eu não tive isso. E aí criou uma coisa boa em mim, né? Aí os insights vêm. Aí se fala muito em acolhimento, mas aí tu se sente o coitadinho, né? Porém, para cada um tem o seu peso, né? Com certeza. Cada um tem o seu peso. E na época, o peso meu, né, não era visto, né, do que eu passava, e eu tive que me superar, senão era viver ou não dá certo, não tem, o que eu ia fazer, o que eu ia trabalhar, né? Sim. Então, e você tirou o sabor da dor, né? Quase isso, né? O vinho, ele representa, né? Como eu disse no começo, parece essa alegria da vida, né? E você está contando até agora uma vida de muita luta, né? Eu não sei se para fazer vinho também existe um processo de dor. Totalmente. A uva, a parreira, se não sofrer, não dá bons vinhos. Ela precisa sofrer com o inverno, né? Ela precisa cair as folhas, o frio, para dar um bom vinho. A uva gosta de sofrer, de solo pobre. Então tem tudo a ver com a minha vida. Então, tem a ver com a sua vida, Beto. Então eu fui traduzindo através do vinho
a dificuldade de se criar uma venda, uma carteira de clientes e lidar com gente difícil, compradores que te dão porrada, que te xingam, até suma daqui. Um puxou meu Tô cabelo. louco. Aí eu chorei um dia, eu tava indo pra São Carlos, o cara puxou meu cabelo, eu já tava a semana inteira sem vender. E como é que puxou o cabelo? Como é aqui? O cara, que você vem aqui, moleque, aqui, encheu o saco e puxou assim meu cabelo, assim. Caraca. Empresário? Era o comprador, nem era o Ai, empresário. cara. De uma rede de 5 lojas lá em Piracicaba. Tô louco. E eu, 19, 20 anos que eu tinha. Meu, hoje eu tô com 47. Mas a força que eu encontrei por causa daquela dificuldade. Até eu parei de dormir com meu fusquinha debaixo de uma árvore, quase chegando em São Carlos. Com roupa social, aquelas calças social, com a maleta de couro. Tinha que fazer. Hoje eu trabalho com camiseta. Eu ponho cultura do vinho de vez em quando, assim, eu ponho. Mas eu gosto de trabalhar de tênis, que vale mais aqui, né? A cara, a sua verdade. E aí eu cheguei lá em cima e tava. Eu até dormi, tava muito esgotado. Ficava nas repúblicas também e tomava umas e dormia mal, dormia na sala da república. E aí eu acordei e comecei a conversar comigo em terceira pessoa, assim. E aí, pô, o que você gosta de fazer, Beto? Quando acontece isso, eu acho que é o anjo da guarda, que tá algum amigo espiritual que tá ali querendo falar com você. E aí eu falei, pô, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir pro Marujá, Ilha do Cardoso, andar de skate. Eu gosto de tocar violão. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Vou sobreviver com isso? Vou ser profissional? Eu já não tinha um olho para ser esportista. Jogava vôlei também. Não dava. Aí eu falei, Aí veio aquela voz, você tem que gostar do que faz, né? Um jargão, mas você tem que aprender a amar aquele cliente problema, aquele comprador bravo que te joga para baixo. Aí que você tem que ganhar. Sim. Aí que você tem que dobrar o cara, ter paciência, fazer uma piada. Porque tá em jogo só a sobrevivência aí, meu irmão. A técnica E não de é vendas. por amor incondicional, por ser amoroso. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Não tem. A música é essa que fala isso, sobre isso. Então eu falei, eu vou me salvar, preciso cuidar do cara, tratar ele bem. Geralmente, quando a gente chega num outro patamar, quando a gente começa a sobrar dinheiro, aí você começa, esse cliente é um xarope, Aí você abre mão. abandona. E hoje, no mundo de hoje, eu tô num processo de reconstrução do Beto. Vamos falar de mim então um pouco. De voltar aquele Beto que aguentava pancada e que não se abatia, né? Não se abatia. E tava nem aí. Depois encontrava os amigos e alegria. Então, um pouco disso. Fugir um pouco do vinho, falei um pouco de vida. Mas sua vida tem tudo a ver então, Nossa, com isso, tudo né? Inclusive agora num momento de paternidade também, Beto? Paternidade, veio o Pedrão aí na minha vida. Com 45 anos fui fazer um filho. Que maravilha. Oh, demais. Um desafio novo. E é uma delícia demais, né? Outro gás. Por isso está nascendo esse Beto com vontade de renascendo, de fazer diferente as coisas, ou voltar a fazer do jeito que eu fazia, né? Porque a gente vai esquecendo também, a gente vai entorpecendo com as coisas do mundo e começa a não dar atenção para as coisas, né? E hoje eu tenho uma equipe grande, tenho quase 13 pessoas que trabalham com a cultura do vinho, aí tem a banda com 9 pessoas, e todos com vários problemas, assim, para juntar, para fazer fluir. Como é difícil. No fim eu vou virar andarilho, vou andar pra rua, vou morar na praia, vou largar tudo. Pegar meu filho, minha esposa. E aí, você falou da banda. brincadeira. Como é que surgiu a ideia da banda? Thiago, eu vou te interromper. Bom, beleza. Me desculpa, mas para falar da banda eu tenho que chamar a Nicole para conversa, que tá aqui também, Com né? certeza. E que ainda não se manifestou. Nicole, musicoterapeuta. Oi. Você conhece tudo bem? Beto Balanço, Nicole? Conheço. Ele trabalhou com meu pai uma época no Centro Espírita, né? Isso. E conheço a banda também. Músico, amigo também.
Ô, Nicole, e Beto Balanço, a gente já fala com você, tá, Beto? Já fala, pera um pouquinho aí. Tô falando demais aqui, fale um pouco, pelo amor de Deus. A Nicole manja de música, por isso que eu joguei pra ela, né? Nós todos gostamos, né? Mas ela estuda música. Eu percebo toda vez que o Beto Balanço vai tocar em algum lugar, a alegria já vem antes deles, né? Sim, Você já percebeu isso? já percebi, já é cultural, né, do pessoal aqui de Itapetininga, quando tem Beto Balanço é o evento, né, da É o noite. Todo mundo fica esperando as datas. E é muito alegre, é um dia de Muito alegria, alegre. né? Aham, do começo ao fim. Antes e depois. Sim. Durante. Sim. Agora sim, dito isto, né? Então aí, como você puxou a história da banda, né? Como é que começou a história da banda na sua vida, da música em si? Você já gostava, estudou? Ou veio, de repente, nesse devaneio, vamos dizer assim, que você sentou lá no Fusca e falou, pô, legal, minha vida, eu gosto de música, vou investir nela. Como é que foi? A música veio, tinha um violão do meu pai em casa, Uhum. né, desde a infância dele, da adolescência, sei lá. E aí eu ficava arranhando, eu tinha 14 anos, acho que minha avó me deu um violão. Uhum. E aí eu comecei a aprender a tocar com cifra, sozinho, né? Aham. Aí um amigo, Fernando Saco, me passou todas as notas, irmão do Fábio Saco. O Euler, o Douglas, que morava aqui na Expedicionários mesmo, Uhum. me passaram bastante coisa, assim. Não é aquele estoque, né? E a gente começou a ter banda. Tem uma foto minha com 15 anos de idade, tocando em cima de um caminhão na Virgílio, Uhum. mas cantando só. Eu e meu irmão, parecia a dupla sertaneja, cantando Psychotherapy, versão Skid Row, Orgasmatron e Polícia versão Sepultura. Em cima de um caminhão, era um festival de rock. Uhum. Eu tenho essa foto, depois eu vou passar para vocês jogar aí no Uhum. podcast. Legal. Eu, uma tripa de mico. E aí foi, depois dos 15 anos, aí o violão foi vindo junto. Uhum. Eu perdi minha vista com 13 anos de idade, aí minha vista começou a ficar esquisita, né? Ficar diferente do outro, aí o medo de não ser Sim. incluído, né? Se as meninas vão dar bola, não vão dar bola para mim, com um olho assim diferente. Aham. Aí eu via Foi bem que na as adolescência. pessoas olhar na adolescência ainda, Sim. imagina. E aí eu falei, eu vou aprender, vou tocar violão para aparecer um pouquinho. Então foi uma necessidade também de sobrevivência. Não, eu falei, eu adoro, eu quero tocar na vocação. Não tem nada de vocação, aí foi teimosia mesmo. Eu não tinha voz, eu não tinha nada. Eu até era rouco, desde pequeno eu era rouco. Aí fui educando a voz, fui na teimosia. E minha mãe sempre tem problema de audição, ela sempre escutava o som muito alto em casa. Tem 5% de audição. Botava os Roberto Carlos lá, Uhum. no talo lá, Ray Conniff, e Tom Jobim, e Uhum. Tim Maia, sempre muito alto. E aí meu irmão também tem uma paixão pela música. Eu fui meio no embalo, assim, por osmose. Uhum. E aí, na hora que eu vi a música, já estava dentro de mim e eu fui atrás dela, né? Pra passar. Até hoje, nunca estudei mesmo, Sim. mas sou um músico, tenho minhas limitações, Uhum. né? Técnicas, né? Mas a arte é uma coisa que se botar para fora, né? A intensidade, reverbera e é uma delícia ver. Aí nas rodinhas de violão, assim, eu tocando longe de casa, aí falava aquelas palavras, lindo Orlando, seu noivo, eu decorei aquilo lá, as pessoas ficam, nossa, que legal. Aí sabia tocar 2, 3 músicas, aquilo já foi motivando. Sim. A hora que eu vi, o repertório estava enorme, banda tocando guitarra, Sim. o meu irmão cantando, aí eu queria ter uma banda minha, né? Uhum. Com músicas brasileiras, não com rockão internacional, mas com aquela pegada brasileira, do samba ao reggae, a MPB, ao rock, não ter obrigação com ritmo nenhum. Sim. Os skas, coisas alegres, as letras alegres. Uhum. E aí veio o nome, Beto Balanço. Beto Balanço, Legal veio o nome. pra balançar Né? mesmo. Falei brincando com a banda, assim, um nome narcisista, né? O Beto Balanço é o cara, né? Mas tem a ver com a música também, né? O balanço da dança. Do Bete Balanço. Bete Balanço, do Barão Vermelho. Barão Cazuza. Vermelho, Cazuza.
E aí eu falei pra banda, assim, na época, era uma formação com 6 pessoas, Uhum. ou 5. E aí eles gostaram. Ou era 3 pessoas, acho só. Era só eu, o João Ortiz e o Alex Sardella. E aí veio depois o Renato Trevisani. E aí eles falaram, pô, legal, legal. Aí eu falei, o nome é Narcisista, mas vou fazer um projeto coletivo. Aí chegou Verdade, até... né? Muito curioso isso. Né? A banda tá no seu nome, mas, meu, chega uma galera sempre, né? São Junto. 9 músicos. 9 Nove músicos. músicos. E muitos instrumentos de sopro, né? Tem os sax ali. 3 metais. 3 metais. Viu? E aí teve uma polêmica no podcast do Luiz. Los Hermanos é rock? Eu adoro Los Hermanos, cara. Que é rock? O que é rock? O que é rock, bicho? Sei que começou o rock, o cara rasgou lá o cubo lá, começou a distorção. Eu não sei, eu não gosto de rotular nada, bicho. O Luizão, ele bate firme, né? Ele faz rock, ele nem... Até minha banda ele faz cara feia pra mim. Mas lota o bar dele, né? Aí importa. Mas a música não tem que ter limite, eu acho que tem que ser livre, porque o estado de alma é igual comida. Tem dias que você quer comer feijoada, outro dia você quer comer uma sopinha. E a música é assim também. Você quer ouvir um rockão pesado, outro dia você quer ouvir um MPB, um Los Hermanos, aquele bem sofrido mesmo. Ou a parte boa do Los Hermanos, que é altruísta, pra cima. Tem umas músicas que é muito legal também, que precisa estudar a obra inteira deles, né? Sim. Mas é uma música complicada, difícil de entender. Como Difícil a nova, de tocar também, né? também super difícil. Eu toquei bastante Los Hermanos já na minha banda, mas muita gente tem resistência dentro da própria banda, Verdade. né? Ana Júlia, todo mundo topa. É. Né? Ou não? Não topa. A gente já Não tocou uma vez só porque pediram assim, a gente nem sabia se sabia tocar. É mesmo? Saiu, Só foi. saiu. Salvamos. Mas a nova, bom, E- a nova MPB também, que é difícil de ouvir. A MPB em si, a bossa nova, eu aprendi a ouvir porque eu sabia que ia melhorar meu ouvido. As notas eram super, né? Não é o rock quadrado, né? Sim. Dentro do rock tem uma linha bem quadrada, assim, bem simples, né? E tem a ver também com o rock mesmo, mas tem rocks melódicos, tem tudo que é tipo. É isso, não gosto de rotulagem, eu gosto de ouvir o que eu tô afim de ouvir no dia. Legal. Cada dia um humor, cada humor uma música, né? Exatamente. E cada dia um vinho também? Como é que é essa Mesma história, coisa. Um vinho mais pesado, um vinho mais leve, né? Um branco, um vinho rosé, como a comida também. Existem 6 milhões de rótulos catalogados no mundo até 6 hoje. milhões de rótulos. Aí eu vou participar de feiras, tantos anos que eu trabalho com vinho, mas tantos anos eu vou viver. Eu fiz uma conta, vai demorar 200 encarnações para tomar o que tem hoje no mercado. Criar seu karma. Então, Aceita. então, o que existe hoje, então, é uma ciência totalmente subjetiva e de alma. Você vai escolher o vinho, mas qual é o seu melhor vinho, Beto? Antes que você se pergunte para mim, né? Muita gente pergunta escolher o como vinho? escolher. É o estado de espírito. Então, você precisa beber de tudo, errar, acertar erros, acertos, aí você faz as suas escolhas. Quando você come comida japonesa, não é? A primeira vez você, o negócio começa a embolar na boca, depois você fica apaixona, né? É a experiência, acho que quase todo mundo que comeu comida japonesa, numa primeira impressão, é ruim. E o vinho você tem que beber, desconstruir o que você já tem. Sim. Você tem que pegar ele e começar cheirando, ver a cor, não querer tomar ele com gosto daquela referência que você tem. Você tem que preparar o seu organismo, assim, começando pela mente. E aí você põe na boca, deixa correr toda a extensão, nas suas papilas gustativas, para sentir a acidez, a doçura do vinho, tem o residual de açúcar até no vinho seco, a estrutura, o tanino. Então aí você deixa na língua um pouquinho, aí você engole, vê o retrogosto, solta o ar pelo nariz. Aí você vai entendendo, construindo o seu paladar, para você chegar e escolher, falar, hoje eu quero um vinho californiano, quero um vinho de Portugal mais
da região do Dão, ou do Douro, ou do Alentejo, ou de Setúbal, ou um produtor que produz um vinho mais elegante, que o tanino é mais macio, que aí depende, às vezes, de região. Então, a subjetividade está em todos os lugares e é você se descobrir para poder utilizar isso com maior prazer, com maior direcionamento. Não é o outro falando. O outro pode até induzir, olha, aí você começa a salivar do outro falando, ou induzindo. É legal o papel do sommelier. Sim. O sommelier faz isso. Fala, olha, esse vinho aqui tem essa estrutura, taninos macios, super frutado. Ele tem um residual de açúcar baixo, né? 4 gramas, porém a fruta sobressai. Aí você só com a mente começa a trabalhar, né? Um vinho que se toma um pouquinho mais gelado, não sei o quê. Aí você vai construindo, aí você põe na boca, você está sendo induzido, né? Então, esse é o papel do sommelier. E tem... O que é um vinho bom? Tem um vinho que é difícil de produzir. Não que seja bom, é difícil de produzir. Os vinhos mais caros são os vinhos mais difíceis de beber para quem está começando a entrar no mundo dos vinhos. É um desperdício, então. É um desperdício. Já vi muita gente entrar na loja, aniversário da minha namorada, eu quero um melhor vinho, disposto a gastar R$500, sabe? Eu falei, bicho, não vai... Ó, tó esse vinho de R$50. Tó queijinho, leva isso daqui, põe a geleia no queijo. Você gosta de geleia? Gosta de mel? Ou tem o Ramon Serrano? Começa com espumante, leva essa garrafinha menor, faz isso daqui, o cara gasta R$100 e vai dar certo. Do que ele levar o de gastar R$500 só pela fama. Igual o Vampeta fez com o vinho do Ronaldo lá. Nossa, eu vi botaram açúcar, um Petrus lá, o vinho que, sei lá, o vinho que o Papa deu também. Nossa. Tem várias histórias assim que... Então, só precisa, quem quer beber vinho, entender de vinho, tem que errar, acertar, errar. Ou seja, o vinho bom é aquele vinho que você gosta, vamos dizer assim. É aquele que você gosta. E aí você vai evoluindo até realmente ter o conhecimento e o paladar para aquilo de, né, o que o sommelier e os produtores consideram os melhores em relação à uva e tal, né? Aí os melhores, os piores, aí os vinhos ficam muito caros por conta da lei da oferta e da procura, né? Mas um vinho não pode custar, um melhor vinho do mundo não pode custar mais do que $100, assim, pelo custo de produção. Agora, o resto, fora disso, por causa da madeira, do tempo de produção, custo de produção envolve o tempo, a mão, onde é produzido, quanto que é. Então, Robert Parker faz isso, que é um grande crítico. E dentro disso, o resto, o vinho vai custar R$150 mil, não sei o que, pela lei da oferta e da procura. Porque aquele também não existe mais, né? Já foi aquela colheita e tudo mais. Vamos dizer assim. Aí a oferta e a procura pela fama, né? Exato. Tem um Peramanca, que falou que vieram nas caravelas do Brasil. Um vinho custa R$4 mil, quase R$5 mil. Eu fui numa feira em Portugal de vinho, aí Alentejo, onde é produzido esse vinho. Eu bebi de vários produtores do Alentejo, lá na fonte. Aí eu vi que o Peramanca tinha vinhos tão bons quanto o Peramanca. E custando 20 vezes mais barato. Então, começa a criar um misticismo, um enochatismo dentro do mundo do vinho. Você acha que existe isso? Uma espécie de misticismo e tal? Alguma coisa que afasta as pessoas do vinho? Afasta. Da cultura do vinho. Por isso que eu gosto de descer o vinho do pedestal. Eu falo, o vinho tem toda a técnica e tal. Até estou pensando em mudar o direcionamento da minha comunicação. Botar a minha cara, que eu sempre deixava as pessoas, meus funcionários, fazer os vídeos. Eu me afastei um pouco. E falar de tudo que é o vinho e depois desconstruir também. Falar assim, você pode beber ele no bico, você pode... Seja feliz. Um copinho de plástico. E é um momento, é a companhia. Então, tem muito misticismo. Tem gente que gosta disso. Gosta disso para criar, até
para conquista, Um ritual, né? um ritual, e falar. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta, que detesta e afasta. E eu acho que o brasileiro tende a afastar muito mais por conta de todo esse ritual. A vida inteira a gente já tomou cerveja, um churrasco. É uma harmonização super complicada. A gordura vem, né? E cerveja gelada endurece a gordura, vai dificultar, vai limpar o suco gástrico. O vinho é a melhor comida bebida para comer um churrasco. Ou mesmo um chá, né? Um chimarrão, né? Uhum. O que os gaúchos fazem? É vinho, chimarrão, quente. A gordura ajuda. A gente toma cerveja. Agora, com vinho tem que harmonizar perfeito, né? Sempre tem que harmonizar o vinho. A cerveja não precisa, né? Então, dá para tomar cerveja. Eu faço isso também. Não é a melhor digestão no dia seguinte, né? A ressaca demora para fazer digestão, mas querem complicar muito. Sim. Porque quando entrou a importação de vinho no Brasil, nas gôndolas do supermercado, Chateauneuf du Pape. Chateauneuf du Pape. É Cabernet Sauvignon. Pinot Noir. É Sauvignon Blanc. Eu não sabia nem falar. E esse medo na decisão, o cara me vê uma cerveja, frescuragem, me vê uma caipirinha, até no restaurante, a hora que o garçom chega. Então as pessoas têm que desconstruir, têm que beber vinho. Eu falei dos 6 milhões de rótulos. Na minha loja tem 1.500 rótulos diferentes de vinhos. Senhora. Eu mantenho um estoque desse. É muito difícil eu conseguir fazer girar todo esse estoque. Então, abrindo garrafa, fazendo evento, é o único jeito que tem que fazer. E aí, quando vai na sua loja, você dá umas dicas também, né? Pelo que eu entendi e tal. E eu achei muito legal você falar isso de... você não entende de vinho, não toma vinho, vai começar. Então, não vai pra esse aqui, vai pra aquele ali e tal. Mas, é legal Inclusive, essa individualidade. Fica uma dúvida, né, Beto? O vinho, tipo Dom Bosco, né? Que de mercado é vinho mesmo? É vinho feito de uvas americanas. São 2 espécies que a gente tem no Brasil. A uva americana, que é das Vitilambruscas, é o nome... É o nome científico da planta, né? Então vamos resumir. Vinho de mesa e vinho fino, de uvas europeias, que é o Cabernet Sauvignon, o Carmenère, Malbec. O perfume ajudou a divulgar a uva, Malbec. Né? Os brancos. Castas portuguesas, tem 20 castas portuguesas. Né? Nomes diferentes, o mundo inteiro é muito nome de caça. Falei 20? 2.000 castas diferentes. Falei, 2.000. 2.000 diferentes, que são comercializadas geralmente de uvas europeias, né? De vinhos finos. E esse vinho Dom Bosco, Pérgola, Chalice, Palmeiras, é o vinho dessa uva mais simples, que é boa para fazer suco de uva e comer essa uva. Não é boa para fazer vinho. O brix de açúcar, a estrutura dela, por isso que o seco é difícil de tomar desse. Por isso que eles colocaram açúcar. Aí coloca açúcar de cana mesmo. O açúcar faz mais mal para a saúde do que o tanino, os polifenóis, os flavonoides do vinho, a substância que faz bem para a saúde. É terrível. E o quanto de conservante que tem esses vinhos, né? Que aí você dá uma dor de cabeça pelo excesso de Por isso que trabalho. dá dor de cabeça. Los Hermanos e Chapinha, dor de cabeça na certa. Viu? E eu vou pedir licença aqui, porque assim, você falou de perfume da uva e tal, eu vou aproveitar e puxar o link para o nosso apoiador, a G Perfumes. Grande. Isso. E aí, a G Perfumes, quando a gente fala em alta qualidade, tecnologia e confiabilidade no uso, alta adesão ali no corpo, né? Então, a gente tem falando em G Perfumes. Aproveitar o Dia das Mães, eles estão em promoção, vai lá no site deles e também no Instagram, @gperfumes.br. Eles estão com uma promoção super legal,
Vocês comprando 6 perfumes, eles dão um desconto bacana, né? No total dos perfumes. Cada perfume aqui, né, dessa caixinha acaba saindo em torno de R$ 28,90, R$ 29,90, se eu não me engano. Super acessível. Super acessível. Acessível demais. E assim, as mães, né, de todo o Brasil aí ficar perfumada, da loja mais perfumada do Brasil, a G Perfumes. E aproveitar também te presentear aqui com um 1 Billion deles para você. E também vou aproveitar e presentear aqui a mãe do Pedro. Mãe do Pedro, né? Adora. Então eles têm diversos fragrâncias de perfume para cada gosto, para cada personalidade. Vocês podem acessar o site deles, eles explicam cada perfume. E aí você não vai ter dificuldade na escolha. Com certeza todos eles são uma escolha maravilhosa para vocês. Maravilha, maravilha. E estamos falando então sobre, assim como G Perfume, acessibilidade. Então é possível. O Érico eu conversei um pouquinho com o Érico nos bastidores, Érico. Estava comentando qual que era a ideia mesmo sobre o acesso ao vinho, não é? Como que é mesmo que você estava refletindo? A gente ia pensando na história do depois das 6, né? O pessoal chega em casa e talvez bebe uma cerveja ou bebe uma cachaça, alguma coisa assim. E talvez a classe trabalhadora acha que não tem acesso a um vinho de qualidade, talvez, e tem, né? É possível. É um mito isso, com certeza tem. Você vai converter o que o cara bebe, quantas cervejas ele bebe, o volume alcoólico do vinho, e aí o vinho de entrada, de um vinho fino, você consegue R$22, R$25, R$24,90, vinhos entram na promoção, são, quanto está uma Heineken, né, R$7, R$8 você vai comprar, tem promoção, tudo, mas você toma 3 Heineken, vale uma garrafa de vinho, um vinho chileno aí. Eu posso fazer uma coisa ao vivo aqui que me veio agora? Érico, por favor, atrás de você tem 2 vinhos que eu nem sei o que é, eu ganhei de paciente. Consegue puxar? Vamos ver aí. Vamos fazer uma análise. O que é isso, cara? Porque eu não entendo de vinho, eu ganhei. Já, então, pra gente Vamos! É um dia especial. Você pode falar ao vivo aqui? Você conseguiria falar sobre esses vinhos aqui? Vamos lá, Reservado Conchitoro, um clássico que ajudou a vender vinho, né, nesse país, que está em todos os supermercados. A empresa é um fenômeno, Conchitoro. É fácil encontrar, então. É fácil encontrar. É um Cabernet Sauvignon, que é a uva mais vendida, mais produzida no mundo, que mais se adaptou em todos os terroirs do mundo, a uva Cabernet Sauvignon. Reservado é uma coisa que o brasileiro inventou, que o vinho chegava com uma qualidade superior para os chilenos lá, eles quiseram diminuir custo de produção e botaram uma palavra que parece ser reservado. Isso é reservado para mim. Mas não, reserva é obrigatório passar por uma madeira, um carvalho. Carvalho francês, um carvalho americano, outro tipo de carvalho. E aí eles fizeram para baixar o vinho, para deixar mais acessível, né? Mas é diferente de reserva, fazendo leitura do rótulo. Mas é um vinho ruim. Não, às vezes a safra muito boa está dentro aqui, reservado, não é um vinho... Às vezes aquela safra foi maravilhosa naquele ano, mas é o vinho de entrada da empresa, que faz bem para a saúde. O Chile corresponde por mais de 50% da venda de vinho tinto no Brasil. O Chile é responsável, seguido de Argentina e Portugal, com perto de 20%. Aí vem o resto do mundo correndo com 10% aí da venda. Sim. Então, a ficha técnica, mais ou menos isso. Muito bom, uma aula aqui já. O Pablo Morandé, eu trago uns vinhos Morandé, foi o cara responsável. Eu trago um vinho exclusivo no Brasil, compro com alguns amigos, um em Porto Alegre, outro em São Paulo, outro em Curitiba. Ele que fez toda a história da Conchitoro, que falou assim, as uvas que tem que ser produzida no Maipo, na beira da cordilheira. Lá é região boa para os vinhos tintos, mais parrudo. No Vale do Casablanca, são os vinhos brancos, os vinhos mais frescos, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, que é uma uva tinta mais leve, com tanino baixo, os vinhos mais frescos. Então, o Pablo Morandé, que ajudou a construir a Conchitoro, eu trabalho com uma linha especial deles na loja,
fazendo um pouquinho de propaganda aqui. Depois a gente Show de apoia bola. o programa Show de também. bola, E é. depois vocês têm tudo a ver com vinho. Isso aí. E aqui o Pera Doce, um vinho regional alentejano. Falamos sobre Alentejo, para baixo de Lisboa. Alentejo é uma região bacana. A vinícola eu conheço. Barras, conheço. Trincadeira, Aragonês e Alicante Boucher. Alicante Boucher é uma tintureira, uma uva, que até o líquido é escuro. Geralmente as outras uvas são a casca e dentro é transparente. Então vinho com potencial de guarda bom. Aragonês é a Tempranillo em outras regiões. Em Portugal se fala por aragonês. E a uva trincadeira, uma casta portuguesa também, volume alcoólico, 13%. Vinho interessante, 2001, tá com 4 anos, tá no ponto para tomar. Não deixa aí, meu amigo. Beba. Isso aqui acha no Brasil que isso aqui veio de Portugal mesmo. Olha só. Isso aqui veio de lá. Barras Wine. Deixa eu ver aqui só. Eu- Presta um óculos aí. Olha Eu essa ganhei, fera né? aí, Uma meu. pessoa que tava quem em sabe Portugal faz me ao trouxe. Você viu, né? Ao vivo, né? Eu joguei aqui a... Barras Parafraseando Wine, o nosso querido Conheço o Fabiano. produtor, o enólogo. Olha só, conhece até o olha produtor, Eu cara. vou em feiras de Tá Portugal, no Brasil tem a vinhos de Portugal, a gente se encontra e a mesma língua, né? Ele vai falar Sim. com os franceses, com os italianos, a gente vai falar com os portugueses. Eu fiquei 47 dias em Portugal, estudando os vinhos de Portugal. Meu primo tinha um restaurante lá, uma casa de shows também. E aí eu mergulhei mesmo. E as vinícolas me receberam muito bem lá. Por eu estar visitando as feiras de vinho há 27 anos aí, que eu vou em feiras de vinho. Então eu conheço a maioria da turma. É um mundo pequenininho, né? Tem muito produtor de vinho. Tem bastante produtores. Mas quem... estão sempre nos mesmos eventos. Então a gente sai, bebe, aí fica gostosa a conversa. Vai, toca violão e já conhece a turma. Eu vou em Vitória, Espírito Santo, tem uma feira de vinho que eu vou há 17 anos que eu vou. Que eu vou para Vitória lá. Teve alguns anos que não teve, na pandemia, mas eu continuei indo, tenho amigos lá, tem um grupo de WhatsApp. É o comprador lá do Carone, é o cara que é representante, é o dono da vinícola. E a gente é tudo amigo, fala a mesma língua e a gente se diverte bastante. O vinho desenrola a língua, boas risadas. Fala sobre a verdade, sobre as coisas. Na verdade, a gente fala só bobagem. Aqui em São Miguel Arcanjo tem muita uva, né? Nessa região aqui. E tem produtores por aqui de Já vinho? teve mais, agora está convertendo tudo. O turismo vai virar mais turismo religioso, né? Há muito tempo, quem produz vinho lá é uma terra muito vermelha, uma terra que a uva não sofre tanto. Olha Então, só. não é região para vinho. Dá para adaptar algumas espécies, dá para produzir vinho no mundo inteiro, adaptando, fazendo porta-enxerto, fazendo testes. Pega um alqueire, faz uma fileira de cada uva. A Embrapa sempre ajudou muito nisso e outros órgãos, algumas vinícolas. E aí se tira uma uva, mas a produtividade é pequena, eles ficam à mercê muito do clima, né? Que dá pouca produtividade e estavam quebrando a economia, né? Por conta disso. Hoje eles plantam de tudo, tá cada vez menos. Quem via fazer igual São Roque, de transformar numa área turística mesmo, de restaurantes. E o vinho ali é mais figurante, tem a produção isso que eu ia falar pequenininha. até. E lá em São Roque. Não produz nada, é pouquinha a produção. A Góis está fazendo um trabalho legal lá, com testes com algumas castas portuguesas. E vai ser difícil, é difícil. Fica muito caro o vinho para se produzir um bom vinho numa região como essa. Sim. Regiões produtoras de vinho não gostam de chuva, né? 200 milímetros no ano. Mendoza, por exemplo, lá na Argentina. Então, aqui chove bastante. Aqui chuva não Mas eles invertem a poda também. De vez em colher no verão, eles colhem no inverno. Mas no inverno tá chovendo também. Então, é multicultura. Se eles continuassem nessa toada, não investiram no turismo, não fizeram os restaurantes, então agora o papo é montar esse São Miguel, e vai virar uma potência, né? Porque é maior que o Cristo, né? Negócio, fiquei sabendo, né? Mudou um pouco, né? E isso transformou água em vinho. Verdade, Érico. Verdade, ó. Bem puxado. falado, cara. Não lembrava disso.
Não, nem pensei nisso. Jesus transformou Não a foi? água em vinho. Foi. Inclusive, tem um versículo em Provérbios, que eu não lembro qual, que fala assim, que a vida é difícil, tá falando lá. A vida é difícil, Provérbios ou Eclesiastes. Então, um conselho que tem lá escrito é: beba o seu melhor vinho e fique com a mulher da sua vida e curta a vida. Tá escrito lá na Bíblia, cara. Olha Fala isso. Fala isso. Acho que por isso que Jesus, né? Opa, Olá. até tô meio... Emocionante. Jesus incentivou a cultura do vinho. Porque tá na moda desde aquela época. Desde bicho. aquela Fala que tá na moda, mas desde aquela época. Até tem relatos de 10 mil anos de história de. Uhum. Foi Viu? E você segurando a garrafa aí, ó. Tem que Eu tomar. segurando. Mas sabe o que me deu? Porque eu não conheço mesmo o vinho, mas conversando aqui, Beto, me deu um insight, assim, um estalo. Cara, a gente fica bebendo cerveja, velho, de uns gringos, de uns caras aí, enriquecendo uma galera. E, pô, você tá falando de vinho, eu tô vendo uma coisa tão mais afetiva, mais familiar, sabe? Um negócio mais comunitário até. Uhum. Vocês percebem? Não sei se vocês sentem isso. Tem mais que vinho você divide, né? Uma garrafa, outro toma sozinho. É, foi feito 750 ml para 2 pessoas. Ah, E a dose não. certa, assim, para não se embriagar e deixar você confortável após as 6, né? Uhum. Uma garrafa para 2 pessoas. É uma garrafa para 2 pessoas. Para você tomar e não precisar guardar, porque aí você vai guardar para o dia seguinte oxida, né? Alguns vinhos oxida mais rápido. Ah, o ideal é Não. abrir e tomar. Abrir e tomar. Mas tem bomba a vácuo, que você põe uma rolha em cima, você tira o ar e eu guardo. Às vezes fica 2 meses na geladeira. Agora Me eu retarda. vou pedir uma explicação técnica também. Por que o pessoal guarda assim e não assim? Por conta da rolha, cortiça. Geralmente a cortiça, que é o vinho que tem cortiça, Uhum. se deixar de pé, a rolha vai secando e aí vai abrindo micro-oxigenações, né? Vai passando o ar, né? Mas tem que ficar bastante tempo de pé Aham. para acontecer isso. Entendi. E aí a rolha molhada, ela estufa Expande. e aí né, interfere menos. Mas agora tem muitos vinhos de screw cap, que é rosca. Eu bebi vinho australiano de rosca, Uhum. que custa R$ 1.500 eu bebi, já bebi. Eu falo, vinho de screw cap não presta. Uhum. Depende de quem. Depende. Né? E, aliás, teve um estudo que screw cap mantém mais os polifenóis, a substância que faz bem para a saúde. Porque o vinho mais envelhecido vai perdendo os polifenóis, os flavonoides, que Entendi. é responsável por uma vassourinha limpar suas artérias, deixar suas artérias flexíveis, a fibra, né, que tem no vinho. Então, são mitos que vão Mas- sendo desconstruídos. Falam muito isso, né? Os caras, tipo, beber vinho pra dar uma... Faz bem pro limpada no coração. coração. Vinho faz É. bem pro coração. Faz mesmo, estamos com um médico aqui. Olha, eu vou falar bem a verdade. É que ele falou, a questão dos flavonoides, eles combatem a questão do colesterol e tudo mais. Mas pra me aprofundar, eu preciso estudar um pouco. Mas existe isso sim. Realmente eu vou faz falar sentido disso. diminuir um pouco o colesterol. Já no caso, a gente falou da cerveja comparativamente, é um carboidrato. Eles falam que cada garrafinha aí é o equivalente a 2 pães franceses. Então, o excesso de carboidrato facilita realmente a questão da colesterol e tudo mais. Tanto que se você for fazer um exame de colesterol, triglicérides, tem que ficar 72 horas sem beber, né? Por causa disso. E assim, aí voltando, que a gente falou da questão alcoólica, por que a gente gira na taça o vinho? É uma questão como é que fala assim? De ritual ou tem um sentido? Quando você põe o líquido para movimentar, ele está parado na garrafa, você põe ele para entrar em contato com o oxigênio, ele acaba abrindo mais, né, suas moléculas e liberando mais aroma. Ele está fechadinho lá dentro. Aham. Então você faz isso, ele vai abrindo mais, vai decantando, ele vai mais. A taça de cristal, principalmente, ela é mais porosa, ela é mais áspera. Se você for ver lá na micro câmera lá, então ela passa nessa parede, ela raspa mais e ela vai abrir mais os seus aromas, tudo, do que a taça de vidro. Aham. Então é mais Sim. por uma questão de melhorar os seus sentidos, né? Liberar mais aroma. Você põe um vinho na taça,
Ele é um agora que você começa a beber. Se demorar, né? Ele vai mudando, tanto dentro da garrafa. O decantador é para isso, porque você põe no decantador, fica aquele vinho com aquela base, Uhum. assim, desse tamanho, em contato com o legal. oxigênio. Uhum. Na garrafa fica só essa base, Sim. uma parte pequena, não interage. Então, uma forma de o vinho respirar para liberar mais aromas, para ter mais Na verdade. sabor, tudo. Não é só charme, né? Não É é só técnica charme, e... é. Uhum. E tem vinhos muito ligeiros, você ficar fazendo muito assim, ele vai embora também, e você perde, ele perde os aromas, né? Uhum. Espumante Tipo também. uma alma do vinho, assim, aí, tipo, mais ou menos isso, um espírito do vinho. Você mostra o vinho né, mais completo, né? Do que da onde veio, do seu terroir, toda a compreensão, se você começar a estudar como música, cada nota. Você olha, identifiquei uma nota, um semitonô aqui quando desafina, não, aqui aumentou a nota. A nota. Notas mais complexas começam a aparecer em contato com o oxigênio. Mas isso depois da terceira garrafa ou antes? Já tá nessa, assim? Porque eu acho que antes, né? Antes de você começar a beber, que você entra nessa, né? Depois que você bebeu, já era, né? Já bebe depois entra até um Palmeiras no meio. Eu vou em feiras de vinho, eu tomo 300 garrafas diferentes, assim, de experimentos, 300 tipos de vinho. Numa feira de vinho, aí eu vou, tem banho, ponho um pão para neutralizar, um pãozinho para neutralizar a língua, mastigo bem. Chega um ponto que perde, que não perde. Entendi. E até o entorpecimento, você começa a perder os sentidos também, né? Você começa a perder aquele... Eu pensei isso que talvez essa cultura do vinho, ela protege as pessoas aí de um possível entrada num bebê mais nocivo, mais pesado mesmo, né? Porque você tem todo o ritual, como você falou, tem todo... mais caro um pouco, e você tem um prazer diferente do que você encher a cara, né? Talvez tenha até uma certa... A cultura protege você, dá um anteparo, vamos dizer assim, para você começar a beber corote, né? Isso. Eu acho que é uma proteção legal, assim. Tem a ver mais com gastronomia. A comida melhora, vinho melhora a comida melhora o vinho. É o momento que você fica mais introspectiva, conversa mais. Eu não gosto de beber vinho e ir para uma festa grande. Uma festa grande eu não gosto. Eu não gosto. Porque deixa mais calmão. O som estiver muito alto, eu vou me incomodar. Fico mais sensível. Quando uma festa muito grande, eu prefiro destilado. Vou melhor, até com a cervejinha. Sou profissional de bebida. Minha relógio tem de tudo, né? Tem vinho, uísque, cachaças variadas, licores. Isso que eu ia perguntar. Então, lá, além do vinho, apesar de ser cultura do vinho, tem outras bebidas também. Tudo eu empório, né? Aham. Uma variedade Bacana. grande de produtos. Maravilhoso, assim como conversa maravilhosa, assim como um bom vinho, né, que gera boas conversas aqui, sentindo essa atmosfera. E sou muito honesto em dizer, Beto, que eu, como um ignorante do assunto, eu me abri para esse assunto porque eu achava que era tudo conversa, entendeu? Eu achava que era conversa, que os caras não estavam fazendo nada, não tinha cheiro, não tinha nada. Mas, cara, tem uma história muito rica por trás. E eu não sabia. Sucessão familiar. Eu não sabia. Eu trabalho numa cooperativa que é a Garibaldi. Eles têm 472 famílias que produzem, cada um com 3 alqueires na média, que produzem de forma integrada, com sucessão, com treinamento, com uma equipe de campo para falar a mesma língua. E tudo distribuído com muito equilíbrio. É um absurdo. Assim, eu acabei de chegar numa convenção. Estou há 18 anos trabalhando com eles. Tudo é 18 anos aqui, né? Maior de idade, 18 né? anos. Foi tudo, aconteceu bastante coisa nessa época, né? E a Garibaldi é um exemplo de construção, de sucessão, de equilíbrio. Aí tem a família, tem os rituais, tem a música junto. A bebida mais familiar que tem é o vinho, assim, falando de bebida alcoólica. Lógico que tem países que a tradição da Alemanha é muito mais forte a cerveja. Sim, e eles produzem, tem um monte de produtor. Sim. Então, dá para também falar também que até eu fui para Holanda, Amsterdã, eu trouxe um
uma bebida que é um gin, é de botânicas. Então eu não sabia nem como beber, eu tive que ler o manual na internet. Eu botei no congelador, aí ficou uma delícia, como uma vodka, mas de botânica. Sim. E aí tomo 2 shotinhos assim, nossa, dá outra sensação. Dá vontade de sair, ir para um rock bar, até na exposição assistir o Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, que eu fui lá pra fala bater a cabeça. Eu queria jogar pra vocês aí, saber de vocês. Você bebe vinho, Érico? Pouco, mas Pouco? Deveria beber um pouco mais, eu acho, assim, né? Mas eu bebo, mas eu gosto, assim, também. Você tem uma preferência? Algum? Não. Vinho, acho que qualquer vinho, assim. Eu não gosto de vinho doce, né? Vinho de mesa, assim, não dá pra tomar mesmo, assim, não cai, assim. Mas eu gosto muito de vinho com chocolate, cara. Vinho com chocolate. Pra mim, acho que Diferente essa E mistura. você né? que- harmoniza bem, assim. Olha que né? interessante. Você cozinha, né? Você usa vinho, assim? Tem gente que usa, né? Pra Não, cozinhar. pra ficar bebendo. É pra beber, não é Temperar pra... o cozinheiro. É uma cozinha. E você, Thiago? Costume eu não tenho. Eu tomo às vezes, não sou um conhecedor de vinho. Hoje, com certeza, me incentivou a vontade de chegar e abrir um vinho. Eu também. E não é? E eu sou mais do clube da cerveja, mas como o Beto falou, eu acho que cada ambiente tem o seu o drink que é mais combinado, né, em si. E eu não tenho ainda o paladar para o vinho mais seco. Eu sou mais para o vinho mais suave, talvez o vinho de mesa. Acho que o vinho de mesa hoje também assim, hoje para mim já não tá tanto agradável, mas o vinho suave, o seco mais suave, eu não sei como é que é a denominação. E eu gosto com queijo. Com queijo. Com queijo eu acho bom, queijos fortes, assim. Eu fui uma vez num congresso de alergia lá em Belo Horizonte, e lá, aí o colega do queijo me falou, ó, come esse queijo com esse vinho. Daí eu experimentei, realmente deu uma diferença, assim, absurda. Dá. Né? Existe harmonização. Existe. Aham. E É faltou muito bacana. ouvirmos a Nicole. E aí, Nicole? Você é chegada ao vinho? Eu gosto, mas também não entendo. Mas eu sou cliente lá da cultura do vinho. Eu sempre arrisco no Pinot Noir. Pinot Noir? Nunca tomei um Pinot Noir que não seja bom. Sempre muito bom. Sempre compro lá, sempre tem promoção. E presente também, eu sempre dou um Pinot Noir. Tanino mais macio, né? Um vinho mais facinho de Porque beber. daí todo mundo parece que gosta. Não tem erro. Para os meus pais também eu dou, que eles gostam mais de suave, né? Daí eu compro do Porto, né? Vinho do Porto. E eles agora são vegetarianos também. Daí eu tenho várias variedades de queijo e de torrada de queijo, não sei do que de queijo. Daí eu faço uma cesta lá e sempre sou bem atendida lá. Bem legal. Legal. E eu acho que fica assim, né, uma dica para nossa cidade, Itapetininga e região, valorizar a cultura do vinho como um todo e o nosso, né, amigo aqui, a loja da cultura do 27 vinho. anos de... É um patrimônio já de Itapetininga. Tem Instagram, site, telefone? Cultura do vinho, @ cultura do vinho. Aham. E aí E a aí pessoa tem consegue o comprar por lá? Como é Facebook que é? também. Entra em contato por ali, Aham. direciona pro WhatsApp. Legal. E vocês fazem entregas na região, sim? De São Roque a Itararé, tem clientes em Piracicaba, Alphaville, Legal. e mais restaurantes. A gente entrega bastante para restaurante. Uhum. Porte a distribuição. Legal. Para supermercados também a gente vende. E para uma E pessoa consumidor final também, Isso. bastante. Aham. Hoje a gente colocou os ovos da Offner lá em promoção. que Ah, sobraram. o Eric falou, chocolate e vinho, combina então. Eu não aí, sabia dessa combinação, achei legal. E a gente botou com clientes de Sorocaba. A gente disparou no WhatsApp lá na. Aham. Tem cliente em tudo que é lugar, né? E a gente tem entrega semanal lá 2 vezes por semana em Sorocaba. Legal. E aí vendemos um ovo de Páscoa para uma cliente e vamos entregar sem custo de frete em Sorocaba. Aí. E a preço de custo, Aham. abaixo do custo, porque tem o imposto. Sim, sim. Tô perdendo dinheiro vendendo. Sem vender, né? Sobrou uns
uns 5 mil reais de ovos lá. Nossa, Dá pra Caramba. comprar uma motinha. né? Vamos aproveitar lá, comprar Tá, ovo, mas hoje então, já ó. foi É, metade, já foram, É? assim, me surpreendeu. legal. Falei, põe aí pra vender, senão eu vou ter que comer chocolate. Tem enjoar. O ano inteiro. Bom, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre nossos patrocinadores, né? Mas antes eu queria perguntar pro Beto, quando é que a gente vai ouvir Beto Balanço? Tem alguma agenda aí? Como é que tá? Não tem nada por Tem enquanto. nada, Beto? Não tem Ô, nada. Beto, não tá Ixi, cantando Maria. mais? Cara do céu. Pra juntar esses 9 músicos. Dá Aí trabalho. hoje apareceu uma oportunidade para fazer. Eu fiz um Beto Balanço Kids no aniversário de 1 ano do meu filho. Que legal, Que legal. Fizemos umas 6, 7 músicas de infantil. Que beleza. Mundo Bita. Mundo Bita, não podia faltar, Mundo de né? Beto. Até isso. E aí, Mundo Beto. e aí eu toquei, eu toquei no aniversário do Pedro e toquei também no aniversário de um filho de um amigo. Aí o resto do repertório fica por conta para agradar os pais. Que legal. Mas aí convidaram para em julho, acho, a data. Mas é uma festa particular. Agora não tem nada marcado assim. Luiz, presta atenção aí, Luiz. A gente fez em Vai, fevereiro agora, dia 15 de fevereiro. Ah, é? Geralmente eu toco uma vez por Essa ano eu no não Rock fui. Bar. Uhum. Antes eu tava tocando com a agenda um pouco mais cheia, né? Tava fazendo bastante casamento. Mas aí eu vi do tamanho da responsabilidade que eu era em assumir, fazer um casamento. E se naquele dia acontecesse alguma coisa comigo, quem que ia cantar? É o E Beto o nome Balanço. Beto Balanço, o nome não ajudou nesse caso. Podia ser um nome genérico de banda e no dia vai um vocalista que canta até melhor que eu já pago o cachê para ele. Se eu tiver bem, ele vai ganhar o cachê. Aham. Trabalhar como a Lively faz, né? Sim. 5, 6 vocalistas lá. Eu não, eu tocava 4 horas de show sozinho, cantando sozinho, o show inteiro. Maluco, né? Muito irresponsável. Aí o baterista quebra o braço, aí o dengue, Covid. Aí eu fugi dos casamentos, dos eventos que tem mais responsabilidade. Se fosse para uma casa, um show assim, poderia cancelar de última hora, né? Uhum. Mas é uma empresa muito séria, então eu certeza. resolvi fechar um pouco a agenda. Aham. Mas para eventos de aniversário, essas coisas ainda faz. Legal. Faz. Uhum. Tô pensando em trabalhar com produção e montar o desenho do evento. Legal. Eu gosto disso, do que eu ter a minha própria banda. Eu já toco toda semana com os amigos, a gente se junta, a gente faz som, toca tudo. Legal. Na garagem, que tem uma garagem de carro antigo aí, dos amigos aí, que é onde era a Cimavel, lá onde é a De Pascoal, lá embaixo. A gente fica lá fazendo som, revezando os músicos. A gente vai no Center Park, lá fica uns 10 músicos revezando, tocando. Mas é gostoso, o projeto Beto Balanço é uma delícia. Aquela tensão de fazer juntar tudo e a escolha do repertório. Aham. Qual música você mais gosta de tocar, Beto? Você, tipo, a hora que vem é essa, você fala, agora o bagulho é louco. É aquela que eu consigo mexer com aquele público naquela hora lá, que depende do evento, né? É o que mais mexe com o público. Geralmente são os skas que assustam a turma, né? Os aqueles paralamas do sucesso que carregado de metal. Pá, pará, loirinha bombril. A gente toca Sonífera Ilha, emendado com o ska do Paralamas e termina com... E a gente faz uns pupurri que dá muito certo, sabe? Legal. Jorge Ben entra. Jorge também. Ben Os entra, mas... hermanos entram com metal. Os hermanos tem, né? Quem se atreve a me dizer do que é feito o samba? Quem se atreve a me dizer? E aí tem uma metaleira no final dessa música maravilhosa. Os Timaias tem bastante metal, os Timaias da... Nossa, é uma delícia tocar. Gosto de tocar bastante Barão, a voz, o timbre da voz combina comigo, mas hoje eu adequei todos os tons assim que eu alcanço. Antes eu sofria para cantar. Com uns 10 anos da minha vida que eu cantava sofrendo, eu já entrava sofrendo no palco. E eu perdi a voz nas 10 primeiras músicas. Nossa. Já a 10ª música já não tinha mais voz, não tinha técnica. Aí eu fui estudando, YouTube. Melhorou. Você toca até Chico Sainz, Nação Zumbi, né? Toca. Caramba, olha só. Olha a como... habilidade do... É eclético mesmo, né? Roberto Música brasileira. Carlos, Raul Seixas, Gilberto Gil, toca Pedro Luiz e a Parede,
Funk Como Le Gusta. Funk como le gusta, isso é raro, hein? A gente fazia uma versão que fazia um rap, que era a música do Raul, que o que eu quero, eu vou conseguir. Aí tinha uma parte que o Gabriel Pensador falava, falava corrido, como é no canto que você é especialista, no meu amigo. canto falado, né? Canto do rap. falado. O Anjo do Inferno, né, que chegou... Aí eu gosto do rap. Como comecei, meu primeiro vinil que eu comprei era DJ Iraí Campos, que tinha uns rap pesado mesmo. Eu sempre gostei. Então, essa diversidade. Agora, melhor música sempre é difícil, né? E aí, E Thiago? aí? Quem que tá por trás aí do Então, nosso trabalho? Presentear você com o nosso boné depois das 6, feito pelo Correia Racing. Eles ficam lá na rua Francisco Correia da Silva, na frente do asilo aqui em Itapetininga. Fabinho Correia. E eles dão esse apoio pra gente. É mesmo. Eles fazem, então, bordados, fazem camisa, uniformes, calça. Quem quiser presentear aí a mamãe no Dia das Mães, né? Corre lá também, eles têm presentes. Aproveitar e anunciar também a Eleve Saúde, lá em Sorocaba, a empresa onde eu trabalho também. Tem a Fono Roberta, a Fono Giovana. Então, um trabalho de pediatria e fonoaudiologia que a gente desempenha em conjunto. Quem tiver tendo aí problema na relação da questão pediátrica, desenvolvimento de fala, mas também o adulto com questão de deglutição, né? Os idosos sofrem um pouco com isso, elas são especialistas nessas áreas. E no caso meu, atendimento pediátrico, alergia e imunologia também. E aproveitar novamente e agradecer a G Perfumes, aí, um grande apoiador nosso, que eles fazem perfumes excelentes, alta fixação, qualidade comprovada. A gente testou aqui no ar, que o Caio abriu e aplicou, né? A gente foi muito bom o aroma deles. E o que eu tenho a falar é que eles não fazem só um aroma, eles fazem uma sensação. Então, corre lá, @gperfumes. É isso então, Beto. Obrigado, viu, Beto? A gente agradece muito, viu? É uma alegria muito grande mesmo. Não sei se vocês sentiram essa alegria. Você sentiu, Érico? Nem vinho teve e teve alegria. Isso aí, foi uma conversa Sem vinho, muito boa. mas com alegria. E eu falei pro Beto antes de começar, Beto, eu fiquei impressionado, cara. Quando eu postei no meu Instagram que o Beto viria, cara, galera tudo feliz, velho. O Beto é gente boa, o Beto é gente boa. Você é muito querido, viu, Beto? Você é muito querido e agora dá até... Eu conheço você já, né, dos corredores da vida, mas estando com você a gente percebe mesmo sua história de tanta luta, cara, trouxe esse sabor a mais aí também, né? Assim como o vinho. Que bom ouvir isso. Fortalece. Obrigado, Beto. Aquece o coração. Obrigado, o coração tá aqui nesse... E a gente que agradece. Foi uma noite de muito aprendizado, né? A gente aprendeu muito, com certeza que a gente falou que o Tchelo deu água na boca, vontade de experimentar uns vinhos aí, abrir a nossa mente. É isso aí. Prazer, a gente vai tomar junto ainda. Boa, combinado. E um prazer, muito obrigado, viu? E valeu, Nicole, aí, pelo suporte. Tem alguma coisa aí, Nicole? Obrigada, não, é isso, a alegria que fica no ar, né? Não é só o Beto Balanço, é o Beto Pessoa. Muito bom. Obrigada, Beto. Muito obrigado, Nicole. Tamo junto. Valeu, gente.